No filtro solar vem lá escrito filtro fator 15, fator 30. Tá. O que significa aquele número, em primeiro lugar? Eita, vamos lá. Primeiramente, obrigada pelo convite, né? Como você falou, sou farmacêutica, especialista em pele, e hoje a minha área de atuação é essa, na farmácia de manipulação. Eu atendo as minhas clientes e desenvolvo cosméticos sob medida para cada um. E vendo essa necessidade, dessas dúvidas de filtro solar, eu até desenvolvi uma palestra que eu dou na Unip, na Universidade Paulista, lá de São José dos Campos, que é a minha cidade, sobre filtro solar. E uma das dúvidas, inclusive, dos estudantes de farmácia, dos estudantes de biomedicina, é referente ao que significa esse número, né? FPS 15, FPS 30, o 15 é melhor o 30 é melhor que o 15, o 100 é melhor que todos. Esse valor, ele é resultado de um teste feito em laboratório, e é um teste até engraçado, porque não tem nada de muito tecnológico nesse teste. Como que é? Ele vai pegar um ser humano, vai colocar lá nessa sala, e ele vai ver por centímetro quadrado. Então, ele faz um quadradinho de 1 centímetro por 1 centímetro e aplica ali 1 grama de filtro solar. Então, o FPS é uma relação em área e quantidade. Então, se você aplica errado, na quantidade errada, para a área do seu rosto, aquele número não vale de nada. Mas vamos considerar que a gente está aplicando 1 grama para cada centímetro quadrado. E aí eu vou aplicar esse produto que eu estou testando para definir o FPS, e aí eu vou levar para uma cabine, para uma câmara que vai incidir ali luz UVB. O que vai dizer esse valor para mim? Eu vou fazer uma relação do tempo que essa pele vai levar para ficar vermelha quando eu incido essa luz UVB. A relação desses valores gera um cálculo que dá esse número, 15, 30, 60, 70. O FPS, ele reflete a proteção perante UVB, que é a radiação que vem do sol e atinge a nossa pele. Nas camadas mais superficiais, ela não penetra muito na nossa pele e ela causa o vermelhidão, aquele eritema na nossa pele. Então, quando a gente vai para a praia e fica vermelho, é o FPS que não protegeu, porque o UVB conseguiu queimar a nossa pele. Mas, por incrível que pareça, o grande vilão não é o UVB. São os outros tipos de radiação que atingem a nossa pele. Por quê? O UVB, quando ele atinge, ele queima e causa um incômodo. E ninguém gosta de ficar vermelho. Então, as pessoas passam protetor solar para que não fique vermelho. Quando elas vão para a praia, elas querem ficar o quê? Bronzeada. Elas querem ter a cor do bronze sem ficar vermelho. E aí que mora o perigo. Por quê? Quem causa o bronzeado é o UVA, que é outro tipo de radiação emitido pelo sol. Quando o UVA vem, ele tem um comprimento de onda diferente do UVB, que ele penetra mais profundamente na minha pele. Essa penetração faz com que ele chegue na nossa, passe pela epiderme e chegue na derme. E aí, quando ele chega na derme, ele vai atingir os nossos melanócitos, que são as células que dão a pigmentação. Lá, ele causa um distúrbio que vai fazer a gente ficar bronzeado. Só que esse distúrbio pode ser exacerbado e pode causar o melasma, que é o mancha de pele. Só que ele não controla. Eu vou chegar lá e vou pegar só o melasma. Ele vai atingir outros tipos de células. E aí, com isso, ele degrada colágeno, ele degrada elastina e causa o famoso fotoenvelhecimento, que é o grande vilão aí ao longo da idade. A gente vê as pessoas que ficam expostas ao sol. Sim. Um braço sim e um não. Esse está super envelhecido e esse não. O VA, que atingiu ali ao longo de anos e foi causando esse envelhecimento. Além disso, então, além de poder dar melasma, fotoenvelhecimento, ele vai atingir outras células, podendo dar câncer de pele. Então, quando a gente vai comprar um filtro solar, a gente tem que se preocupar, acima do FPS, com a proteção perante o VA. E, às vezes, a gente não olha isso. Só que aí existe uma lei que eu tenho que ter pelo menos 1/3 do meu FPS tem que ter de UVA, de proteção UVA. E aí você consegue ver no filtro, geralmente filtro facial, tem lá proteção UVA, tem 5 estrelinhas. Esse é um ótimo filtro solar. Um outro parâmetro que estuda ali, que mostra, o valor da proteção perante o UVA é o PPD. Quando esse PPD for maior que 10, ele é uma proteção boa para o UVA. Então, se a gente pensar na relação 1:3 que tem na legislação que tem que seguir, um FPS 30 vai ter no mínimo um PPD de 10. Tá. Então, 30 para cima já é um filtro que protege. 30 para baixo, a proteção UVA fica comprometida, eu passo e bronzeio. Não queimo, mas bronzeio. Só que junto com o bronzeado vem os outros prejuízos. O que mais? Então, é isso. Só que é muita coisa. Mas aí, nesse caso, por exemplo, então, a pessoa vai comprar um filtro solar para ir para a praia. O ideal é que ela compre um que seja FPS 30, porque ele vai ter
a proteção FPS do UVB para não ficar vermelho e o PPD, que é o do UVA, pelo menos 10. Pelo menos 10. Isso. Ela passou. Supondo que ela passou numa quantidade correta e no Na corpo área inteiro. correta. Ela tem que repassar isso? Tem um período em que aquilo ali acaba, a água do mar sai? Se você observar o rótulo do próprio filtro solar, ele fala reaplicar após 2, após 3, após molhar. Então, tem sim, porque esse estudo, inclusive, o do UVA é feito da mesma forma. Eu pego o centímetro quadrado, coloco o meu protetor e vou para uma cabine que vai incidir radiação UVA. E aí eu vou observar a formação de bronzeado, em vez do vermelho. E vou ver também o tempo. E aí, nessa mesmo lugar que faz, aqui no Brasil tem alguns lugares que fazem esse estudo. Eu sei que em Campinas tem um que a gente visitou na pós. Tem uma banheira, na qual a pessoa entra, fica um tempo lá e sai e faz de novo. E aí eu consigo medir o tempo. Sim. É bem rústico, assim, pensando, né? O aparelho é caríssimo, que ele chama Ultraform, eu acho, não sei. Mas que faz a radiação certinha, né? Mas aí entra, fica lá, sai e aí vê o tempo de proteção. Então, você tem que ver o rótulo do produto. Mas outra questão muito importante que a gente vê é quando a gente, às vezes, compra um filtro solar importado, sei lá, Banana Bolt. Eu pego o fator 30, eu passo, eu não queimo, vou pra praia e volto com a marquinha muito legal, tipo, é o melhor. Né? É isso que as pessoas querem e é isso que vende. Porque se eu vendo um protetor solar, posso falar marcas? Pode. Sandal, né? Sei lá, cenoura e bronze. A pessoa passa, vai pra praia e não volta com nenhuma marquinha, ela vai achar ruim. Sim. É isso que eu ia perguntar. Então, o que a indústria faz? E aí fica a minha dica de, se eu tiver um filho, o que eu vou fazer nele, né? Porque eu não quero que ele tenha o UVA na Sim. praia, que é uma exposição muito grande. A indústria faz um filtro solar com protetores lá, químicos e físicos perante UVB e UVA. Só que eu coloco protetores UVA instáveis, que vão proteger por pouco tempo. Vai passar no meu teste, só que depois de 1, 2 horas, ele vai cair ali a proteção UVA. A UVB continua, então eu não vou queimar. A UVA caiu, então eu vou bronzear. Eu coloco no meu rótulo que tem que reaplicar em 2 horas. Eu estou protegido. Sim. Você vai reaplicar? Não, ninguém vai. Vai. Só depois que entrar na água, começar a arder. Aí começou a arder, eu vou reaplicar. Então aí você bronzeia. E aí que tá o perigo. Então você quer fazer isso no corpo? Legal. Você quer correr o risco, né, a chance de ter um câncer ou não? Legal. Mas aí cuidado com o rosto, porque vai dar mancha, vai dar ruga, e aí depois você vai ter que gastar muito com procedimentos estéticos. Mas a grande questão é, a pessoa ela vai pra praia, teoricamente, para ficar bronzeada. Então não existe a possibilidade de ela passar um protetor solar que realmente vai proteger ela e ela ficar bronzeada. Se ela ficou bronzeada é porque ele já perdeu a eficácia. É porque não existe um bronzeado saudável. Por quê? O bronzeado é um distúrbio na minha melanina. E a melanina é uma célula. Se eu cheguei lá, eu estou na derme. E na derme tá todas as outras células, todas as outras responsáveis pela qualidade da minha pele. E aí pode ter também a questão do câncer, que é dali que vai acontecer. Sim. Porque na derme já tem um pouco de vascularização, então já chega sangue. Então, assim, esse é o problema, né? Mas não existe uma forma de bronzear saudável. Mas nessa palestra que eu dou até uma dica, não para praia, né? Mas para piscina. Você quer bronzear sem gastar muito? Faz o quê? Entra na piscina, numa boia que você deita e fica com o corpo embaixo da água. Porque a água filtra o UVB. Então, não entra o UVB, só entra o UVA. Você vai bronzear, mas não vai queimar e não vai precisar de filtro solar. Mas não é saudável, não faça isso. Então, pois não faça. Saudável não existe. A única forma de bronzeamento saudável que existe é aqueles sprays. Bronzeadores, que é uma maquiagem. Porque é uma maquiagem, né? Não a cabine. A cabine é proibida desde 2009 no Brasil. Descobri esses dias que existe ainda, eu fiquei em choque, porque eu nem sabia. Existem várias. Mas aquela cabine que o pessoal entra, que é azul, aquilo lá só incide o UVA. É como se fosse o teste, só que no seu corpo inteiro. E só tem UVA. Imagina o tanto de loucura que causa na sua derme. E o risco de câncer de pele é multiplicado, sei lá, por 100. Esse outro de spray é uma maquiagem, então. É uma maquiagem. É que aí algumas duram mais, né? Sim. Existem hoje cremes bronzeadores, inclusive manipulados. Tipo, vou pro carnaval, vou pôr uma saia, passa na perna, vai dar um brilho ali. É legal. Só que assim, tudo é um balanço, né? Também não... Sim, é um equilíbrio, né? Mas não tem que exagerar. Para quem assistiu o vídeo, que tem a série Friends. Tem uma cena de Friends que o Gente, Ross... eu adoro. passa... Então, esse é saudável. Então, só que ele vai muitas vezes sempre do mesmo lado. Então ele fica muito. Porque ele conta em Mississippi, né? Exatamente. Pois é, esse é o erro, não contem. Eu achava que todos esses, mesmo o spray,
era prejudicial para a pele de alguma forma. O spray não, então é só uma maquiagem. Não, é uma maquiagem, sim. Não sei, aí eu não sei a composição, às vezes se inalar, né? Pode fazer alguma coisa, mas em relação não, porque não vai nem ter absorção, né? Então, ó, fica aí a dica. Vai comprar o filtro solar, pelo menos FPS 30, Isso. porque você vai proteger também contra o UVA, que é o O perigo. vilão, assim, do sol, né? É. E aí tem esses outros todos aqui que também fazem mal.